Oi, gente, tudo bem com vocês? Vamos dar início à introdução sobre os assuntos de soluções e concentrações de soluções químicas. Solução é uma mistura entre duas ou mais substâncias diferentes, que deve apresentar uma única fase no seu aspecto visual. Ou seja, se eu ao olhar a mistura e não for possível identificar que existe mais de uma substância, eu tenho uma solução, uma mistura homogênea. Por exemplo, a água do mar, que ela é formada pela mistura entre água e diferentes sais. As soluções, elas são formadas pela união de pelo menos um material capaz de ser dissolvido por outro. O material dissolvido é denominado soluto e o que dissolve é denominado solvente. Por exemplo, a água com açúcar, sendo a água o solvente e o açúcar o soluto. Vocês ainda vão ouvir muito falar sobre soluções com água, pelo fato dela ser o solvente universal e ser capaz de diluir diversas substâncias. O solvente e o soluto, eles podem apresentar quantidades e características diferentes. Dessa forma, existem vários tipos de soluções e cada uma se baseia em uma condição determinada. Elas são classificadas pela quantidade de soluto, pelo estado físico e pela natureza do soluto. Analisando a quantidade de soluto, as soluções químicas elas podem ser soluções saturadas, em que a solução tem a quantidade máxima de soluto, que é totalmente dissolvido pelo solvente. Se mais soluto for adicionado, será excesso e formará corpo de fundo, ou seja, se acumulará no fundo do recipiente utilizado. As soluções insaturadas, que elas também são chamadas de não saturadas, e são soluções com menor quantidade de soluto presente. E as soluções supersaturadas, que são soluções em que a quantidade de soluto excede a capacidade do soluto se dissolver no solvente. Para ficar melhor de entender, por exemplo, a adição de sal em um copo de água e a quantidade para deixar a solução saturada é 5 gramas. Se você adicionar 4 gramas, ela estará insaturada e não estará salgada o suficiente. Mas se você adicionar 6 gramas, a solução vai estar salgada demais e vai ser possível observar que o sal não foi dissolvido no fundo do copo. E temos uma... Analisando as soluções de acordo com seu estado físico, temos as soluções sólidas, que são formadas por solutos de solvente em estado sólido. Por exemplo, a união de cobre e níquel, que formam uma liga metálica. As soluções líquidas, que são formadas por solvente em estado líquido, e solutos que podem estar no estado sólido, líquido ou gasoso. Por exemplo, o sal dissolvido em água. E temos a solução gasosa, que são formadas por solutos e solvente em seu estado gasoso. Por exemplo, o ar atmosférico. Além disso, se analisarmos a natureza do soluto, as soluções químicas são classificadas em soluções moleculares, que são quando as partículas que se dispersam são moléculas. Por exemplo, o açúcar, que ele possui molécula C12H22O11. E as soluções iônicas, que são quando as partículas que se dispersam são íons. Por exemplo, o sal comum, o cloreto de sódio, que é formado pelos íons Na+ e Cl-. E a capacidade do soluto se dissolver no solvente é chamada de solubilidade. E o coeficiente de solubilidade representa a capacidade máxima que o soluto tem de dissolver em uma quantidade de solvente. De acordo com a solubilidade, as soluções podem ser soluções diluídas, em que a quantidade de soluto é menor em relação ao solvente, e temos as soluções concentradas, em que a quantidade de soluto é maior que a de solvente. Quando temos uma solução concentrada, podemos notar que o soluto não se dissolve completamente no solvente, resultando na presença de um corpo de fundo. Para calcular o coeficiente de solubilidade, é utilizada a razão entre a massa do soluto e a massa do solvente multiplicado por 100. Então,
Temos as soluções diluídas e as concentradas. Mas para saber qual tipo de solução estamos tratando, precisamos saber a concentração, ou seja, a quantidade de soluto presente na solução química. Sendo assim, a concentração da solução indica a quantidade em gramas de soluto existente em 1 litro de solução analisada. Para obter a concentração, calculamos a razão entre a massa de soluto e o volume da solução. Um ponto muito importante é que não devemos confundir o conceito de concentração com o de densidade da solução, pois a concentração é a razão entre a massa do soluto e o volume da solução. Já a densidade é a razão entre a massa da solução pelo volume da solução. Para diminuir a concentração da solução, é necessário adicionar mais solvente para deixar a solução diluída. Dessa forma, passamos de uma solução concentrada para uma solução diluída. Ao adicionar mais solvente, eu aumento o volume da solução, mas a massa do soluto permanece a mesma. Se eu quiser ter uma solução concentrada, adiciono mais soluto. Se eu quiser uma solução mais diluída, adiciono mais solvente. Agora vamos ao exercício. A principal característica de uma solução é: alternativa A, ser sempre uma mistura homogênea. B, possuir sempre um líquido com outra substância dissolvida. C, ser um sistema com mais de uma fase. D, ser homogênea ou heterogênea, dependendo das condições de pressão e temperatura. Ou letra E, ser uma substância pura em um único estado físico. Vamos começar de baixo para cima. A alternativa E. Ela está errada porque uma solução é formada por duas ou mais substâncias diferentes. Logo, ela não é pura. A alternativa B. Ela está errada porque uma solução sempre é homogênea. A alternativa C está errada também porque uma solução deve apresentar apenas uma fase. A alternativa B. Ela também está errada porque uma solução ela pode apresentar substâncias líquidas, sólidas ou gasosas. Sobrou a alternativa A, e ela está correta porque uma solução deve ser sempre uma substância homogênea. Ok? Vamos ao próximo exercício. Um técnico de laboratório preparou uma solução aquosa de ácido sulfúrico, misturando 33 gramas desse ácido em 200 ml de água. Com extremo cuidado, lentamente, sob agitação em uma capela com exaustor. Ao final, a solução ficou com um volume de 220 ml. A concentração em gramas por litro dessa solução é... Então vamos... A resolução dessa questão é dada em 4 passos. O primeiro é identificar quem é solvente e quem é soluto. Sabemos que a água é o solvente universal, então o ácido sulfúrico será o soluto. Temos o volume da solução, que é 220 ml. No segundo passo, vamos fazer o cálculo da concentração, que é a massa do soluto sobre o volume da solução, sendo que a concentração tem que ser dada em gramas por litro. Só que a questão nos fornece em ml. Então, no passo 3, vamos fazer o cálculo da conversão, que é uma regra de 3 para descobrir o valor. Cortamos o ml com ml e encontramos a igualdade que 1000x é igual a 220 litros. Passamos o 1000 dividindo e encontramos que x é igual a 0,22 litros. A partir daí, substituímos na fórmula, que é 33 gramas dividido por 0,22 litros, que encontramos 150 gramas por litro. Ou seja, a cada litro da solução, temos 150 gramas de ácido sulfúrico. Ou seja, a alternativa é